Uma boa noite a todos. Estamos iniciando o nosso Evangelho no Lar à luz da doutrina espírita. Hoje, com o tema Trabalhadores do Senhor, dos trabalhadores da última hora. Então, vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo primeiramente a Jesus pela oportunidade de nós estarmos aqui. Então, vamos relaxar, respirar fundo, agradecidos por mais esta oportunidade. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, para fazer a nossa conexão com a espiritualidade maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Então, iniciando o nosso Evangelho no Lar, à luz da doutrina espírita. O meu Evangelho é o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Nós iniciamos sempre o nosso Evangelho, pedindo aos participantes, aqueles que nos ouvem, nos assistem, para colocar a sua jarra com água, para ser fluidificada durante o tempo que nós estamos aqui, fazendo o nosso Evangelho, fazendo o nosso breve comentário a respeito das passagens que nós temos. Pedimos a todos para que se conectem com a espiritualidade maior, a fim de que possamos ter a compreensão dos textos que vão ser lidos na noite de hoje. Nós escolhemos 3 textos, esse do capítulo 20, os trabalhadores do Senhor, é o item 5 do Evangelho, depois o vinha de luz, e para encerrar nós encerraremos com o fonte viva. Então vamos dar início aqui na nossa leitura do nosso Evangelho. Os trabalhadores do Senhor, Espírito de verdade. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor generosamente, sem outro interesse senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos, unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. E o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes vossos melindres e discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas infeliz daquele que por suas divergências vaidosas houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e serão levados no turbilhão. E clamarão: graça, graça, Senhor. Ele lhes dirá: por que desgraça vós que não tivesseis piedades de vossos irmãos, que recusastes estender a mão ao fraco e o esmagastes, ao invés de socorrê-lo? Porque pedis graças vós que procurastes na terra vossa recompensa nos gozos e na satisfação de vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa de acordo com vossa vontade, nada mais deveis pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não tenham recebido as recompensas na terra. Deus faz neste momento a enumeração de seus servidores fiéis e marcou a dedo aqueles que no devotamento só têm
a aparência, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. A estes que não recuarem perante a tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então aqui ele fala a respeito das nossas tarefas, daquilo que nós começamos, dos trabalhos que muitas vezes nós deixamos inacabados para viver a nossa vida de vaidade, as nossas vidas materializados. Então que nós possamos fazer uma reflexão em cima desse texto que foi lido na noite de hoje, para que possamos dar um pouco mais de nós, um pouco mais daquilo que recebemos da espiritualidade maior, para não retardarmos o nosso caminho. Tudo aquilo que nós fazemos para o bem e para o próximo, com certeza será de grande utilidade na nossa passagem aqui no planeta Terra. Porque, na verdade, nós é que recebemos, né? Nós somos os grandes, as pessoas que são presenteadas. Porque quando você faz o bem, o primeiro que recebe somos nós, né? Aquele outro recebe com gratidão, mas nós sentimos no nosso coração algo de muito especial nos feitos da nossa passagem. Dando seguimento aqui no nosso Evangelho, no Vinha de Luz, capítulo 54, Fariseus, da página 119. Tá? Esse é o Vinha de Luz. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. Jesus, essa passagem está em Lucas 12, 1. Fariseus ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso, privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive, atravessa todas as organizações humanas, respira em todos os templos terrestres, acredita-se herdeiro único da divina bondade, nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal, traça programas caprichosos e intenta tecer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento amoroso, seus amorosos desígnios, mas como um crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Vamos fazer uma pausa aqui, porque são essas pessoas, né? E por que não dizer, somos muitas vezes nós que chegamos e queremos os primeiros lugares, queremos ser reconhecidos, né? Ele fala aqui, ó, pelo orgulho pessoal, e não somente mais um na multidão ali no trabalho e na tarefa do bem. Seguindo aqui, os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. Toda a ideia opera fermentações mentais. Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando das influenciações dele. Então, que nós não nos influenciemos por esse tipo de atitude.
Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização procurando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância, que nós possamos ter as nossas cautelas, né? Aí em relação a esse tipo de influência que muitas vezes estão no nosso caminho, nas mídias, que estão até mesmo dentro nos lugares onde nós frequentamos. Nem tudo o que as pessoas falam são coisas boas, e que nós possamos fazer essa separação. E aqui, passando para o livro Vinha Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, nós estamos aqui na página 263, é o capítulo 115, guardemos a lealdade. Além disso, requer-se nos despenhadeiros de cada um se ache fiel. Paulo, é uma carta de Paulo aos Coríntios, está no capítulo 4, versículo 2. E Paulo fala: vivamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance. Sempre. A pregação da doutrina espírita, né? O espiritismo vem dizer para nós que cada dia nós possamos fazer algo de bom para a nossa evolução. Se administras, ser justo na distribuição do trabalho. Se legisla, ser fiel ao bem de todos. Se espalha os dons da fé, não te descuides das almas que te rodeiam. Se ensinas, ser claro na lição. Se te devotas a artes, a arte não corrompa a inspiração divina. Se curas, não menospreze o doente. Se constrói, atende à segurança. Se aras o solo, faze-o com alegria. Se cooperas na limpeza pública, abraça na higiene o teu sacerdócio. Se não te inquietes por mudanças inesperadas, nem te impressione a vitória aparente daqueles que cuidam de múltiplos interesses, com exceção dos que lhe dizem respeito. Recorda o olhar vigilante da divina providência que nos observa a todos os passos. Lembra-te de que vives onde te encontras, por iniciativa do poder maior que nos supervisiona os destinos, e guardemos lealdade às obrigações que nos cercam. E agindo incessantemente na extensão do bem, no campo de luta que a vida nos confia, esperemos por novas decisões da lei a nosso respeito, porque a própria lei nos elevará de plano e nos sublimará as atividades no momento oportuno. Então, que nós possamos viver de acordo com a lei, né? As leis, elas são imutáveis, as leis de Deus. Elas não mudam ao nosso gosto, né? As nossas vontades. Então, que nós possamos ter aí o nosso entendimento, né? Os nossos estudos através da lei, das leis divinas, que possamos estar em sintonia com o plano maior. Agora que nós estamos caminhando para a finalização do nosso Evangelho no Lar, luz para todos nós. Lembrando que o nosso Evangelho é feito às terças-feiras, às 20 horas. Quem acompanha aqui no Facebook, o nosso Evangelho, ele já tem alguns meses. E se você ainda não é inscrito aqui na nossa página, né? Convido você a participar do Evangelho,
a enviar o Evangelho, esse conteúdo para alguém que necessita, fazer uma reflexão em cima dos textos que foram lidos aqui. Se você não tem o seu livro físico aí, como os que eu tenho aqui, que você busque na internet, tem, né, vários, acredito que todos esses que foram lidos aqui tem na internet, que você pode abrir, fazer a sua leitura, fazer a tua meditação, ou algum outro texto que seja de seu interesse. Se você ainda não implantou o seu Evangelho no lar, é uma oportunidade de você estar iniciando, né? Fazer aí uma renovação, marcar um dia da tua semana, um dia que esteja todos os membros da casa para fazer o Evangelho no lar. Se você não tem, você mora sozinho, faça da mesma forma. Se nem todos aqueles no momento em que você marcou para fazer o Evangelho estiverem presentes naquele momento, não tem problema, porque você faz uma mentalização em todos os membros da casa para poder fazer aí as suas reflexões. O ideal é que todos estejam presentes, né? Principalmente aqueles que têm filhos pequenos, para fazer a orientação dos teus filhos que estão iniciando a caminhada evolutiva, a todos aqueles que iniciam aí a sua jornada terrestre. É importante estarmos na luz do Cristo. Então, quem tem seus filhos pequenos, né, seus adolescentes, aqueles que precisam da instrução do mestre, porque as pessoas mais velhas normalmente têm uma abertura um pouco maior na palavra do Cristo, mas os adolescentes, as crianças estão iniciando o seu processo. São livros que ainda as páginas não foram escritas, né? As páginas estão em branco. Então, cabe a nós, pais, mães, avós, todos aqueles que de alguma forma são responsáveis por essa trajetória, que faça o Evangelho no lar, principalmente na intenção da instrução dos filhos. Aqueles que fazem sozinhos, aqueles que já têm o Evangelho implantado, né? Já começou o seu Evangelho, então que possa ter a consciência de que todas as vezes que nós abrimos uma página, que todas as vezes que nós falamos a respeito do Mestre Jesus, que há espiritualidade maior que caminha conosco, a equipe espiritual, nosso anjo de guarda, aqueles amigos que se interessam por nós, que estão do outro lado da vida, que eles vêm para estar junto conosco. Eles nos orientam muitas vezes, aqueles que têm um conhecimento maior do que o nosso, aqueles espíritos que são mais elevados. Então eles vêm na instrução do nosso lar e fazem a limpeza de nossa casa, retiram aquelas energias que estão paradas, aquelas energias que atrapalham o nosso dia a dia, que nos cansam, que pesam na nossa caminhada diária. Então, muitos benefícios nós temos com o Evangelho no lar. E a divulgação da doutrina espírita vem nessa proposta, né? De que nós possamos ter em mente de que nós não caminhamos sozinhos. Nós não caminhamos sozinhos e que as energias que ficam paradas em nossa casa, elas nos influenciam. Então, todas as vezes que você coloca o seu pensamento em Jesus, que você coloca o seu pensamento no Mestre Maior e todos aqueles que praticam o bem, você está ali fazendo uma proteção no teu ambiente físico, no seu ambiente doméstico,
né? E de todos aqueles que caminham contigo aqui nesse planeta, né? A sua família física, juntamente com todos aqueles que estão no teu entorno, os seus vizinhos, aqueles que tomam contato contigo durante a semana. Então o Evangelho vem nessa direção, que nós possamos na noite de hoje sermos gratos por todas as bênçãos que nós recebemos através das leituras, através das nossas necessidades. Então vamos aqui fazer a nossa finalização do nosso Evangelho. Vamos fazer a leitura do capítulo 28, é uma coletânea de prece para quem está iniciando agora o Evangelho comigo. Uma coletânea de prece que tem no final do nosso Evangelho aqui. Então nós sempre abrimos uma passagem aqui. Vamos ver qual foi a passagem que nós abrimos. 73 e 74. O nosso Evangelho aqui da coletânea de preces, que são pelos espíritos endurecidos. Ele coloca assim: seria injusto colocar na categoria dos maus espíritos os espíritos sofredores e arrependidos que pedem prece. Podem ter sido maus, mas não o são mais a partir do momento que reconhecem suas faltas e as lamentam. São aqueles espíritos que se arrependem, fizeram muitas coisas erradas, né? Deixaram o corpo físico e se arrependeram. São apenas infelizes, alguns até mesmo começam a gozar de uma felicidade relativa. Então vamos para a nossa prece. Deus de misericórdia, aceitai o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado. Eis um espírito que tinha prazer em praticar o mal, mas que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Dignai-vos, meu Deus, a recebê-lo como um filho pródigo e perdoar-lhe. Bons espíritos, cuja voz ignorou, ele quer vos escutar de agora em diante. Permiti-lhe entrever a felicidade dos eleitos do Senhor, a fim de que persista no desejo de se purificar para alcançá-la. Sustentai-o em suas boas resoluções e dar-lhes a força de resistir aos seus maus instintos. Espírito amigo, nós te felicitamos por tua modificação, agradecemos aos bons espíritos que te ajudaram. Se no passado tinhas prazer em fazer o mal, é que não compreendias o quanto é doce a alegria de fazer o bem. Também te sintas indigno para alcançá-lo, mas desde o instante em que colocasses o pé no bom caminho, uma nova luz se fez para ti. Começastes a experimentar a felicidade desconhecida e a esperança entrou em teu coração. É que Deus sempre escuta a prece do pecador arrependido. Ele não recusa nenhum daqueles que o buscam. Para entrar completamente na graça do Senhor, esforça-te de agora em diante para não mais praticar o mal, mas em fazer o bem, em reparar o mal que fizestes. E então terás satisfeito a justiça de Deus, as tuas boas ações apagarão suas faltas. O primeiro passo está dado. Agora, quanto mais avançares, mais o caminho parecerá fácil e agradável. Continua, pois, em um dia terás a glória de estar entre os bons espíritos, os espíritos bem-aventurados. Então, nós fizemos aqui a leitura pelos espíritos arrependidos, 73, que é a instrução preliminar,
e a prece propriamente dita 74. Vamos finalizar aqui o nosso evangelho com a prece de número 7, que é a prece para o fim da reunião. Agradecendo já antecipadamente a todos os que participaram do nosso evangelho, aqueles que não participaram, quiseram assistir mais tarde, vai ficar gravado. Então, que nós possamos ser agradecidos por essa oportunidade que a doutrina traz para nós, cada dia mais fortalecidos na fé, na prática do bem, no amor ao próximo, e que nós possamos, um dia de cada vez, estarmos cientes de que a prática do bem é construção. Então, vamos para a nossa prece final, prece para o fim da reunião. Agradecemos aos bons espíritos que vieram se comunicar conosco, rogamo-lhes que eles ajudem a colocar em prática as instruções que lhe foram dadas, que cada um de nós, ao sair daqui, se sinta fortalecido na prática do bem e no amor ao próximo. Desejamos igualmente que as suas instruções sejam proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes, viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Que nós tenhamos uma boa noite. Espero vocês na próxima terça, às 20 horas, no nosso Evangelho no Lar, Luz para Todos Nós. Fiquem com Deus.